Fora da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. E diante de Cristo, restrita para o passado. Conhece, forte, espera. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia? The day after the deadly storm and the morning light will be. No programa anterior, nós vimos que haverá um selo que irá identificar os filhos de Deus no tempo do fim. Estudamos também que já houve no passado um acontecimento semelhante. Concluímos que este selamento, a exemplo do que aconteceu com Moisés no Êxodo, será para a proteção dos fiéis durante a queda das 7 últimas pragas que serão derramadas na terra pouco antes da volta de Cristo. Por isso é importante nós tomarmos uma decisão de que lado ficaremos nesse conflito. Hoje nós vamos estudar quem são os componentes desses 2 exércitos que estão se preparando para essa grande batalha. Vamos descobrir, por exemplo, quem está pertencendo ao exército de Deus e quem são os 3 espíritos imundos que estão reunindo os reis da terra. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, no verso 13, nós lemos que 3 poderes espirituais darão início ao Armagedon e que Satanás está por trás desses poderes. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Embora a batalha seja após o fechamento da porta da graça, fato que ocorrerá quando sair a ordem para os 7 anjos derramarem pela terra as últimas pragas, esses 3 espíritos imundos descritos nesse texto já estão trabalhando há muito tempo, preparando a mente dos seus seguidores. Podemos então afirmar que a batalha já está em curso no que diz respeito à preparação dos soldados. Porém, o efetivo cumprimento da profecia será durante o derramamento da 6ª e da 7ª praga. Portanto, é importantíssimo sabermos quem são essas entidades e quais serão os seus métodos para arrebanhar um grande exército e atacar os filhos de Deus. No capítulo 13 de Apocalipse, o apóstolo João tem uma visão impressionante. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre sua cabeça um nome de blasfêmia. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Os reformadores do passado, como Martinho Lutero, Carlos Spurgeon, João Calvino, entre outros, identificaram a primeira besta do Apocalipse 13 como sendo um poder religioso atuante e opressivo. Apocalipse 13 retrata, por exemplo, a primeira besta. A primeira besta não é outra coisa senão a continuidade do governo romano, agora dentro de uma natureza mais religiosa e mais cristã. E fala também de uma segunda besta que surgiria posteriormente. Nós entendemos que essa segunda besta é o poder americano, que surgiu exatamente aí como uma nação livre por volta de 1798, quando o poder papal chegava a ser interrompido ali pela interferência do poder francês, a história conta bem isto. E então é interessante que esta segunda besta do Apocalipse 13, semelhante a um cordeiro, e é claro, o cordeiro é um símbolo dentro das Escrituras de alguma coisa ligada a Deus, ligada ao Evangelho, um símbolo do próprio Cristo. Então veja, uma besta semelhante ao cordeiro, mas que quando abre a sua boca, diz o Apocalipse, fala como o dragão, não é? Fala com o poder do mal. Impressionantemente, com isto a profecia está antevendo para nós, prevendo para nós, que exatamente haverá o retorno desses momentos difíceis de intolerância, de perseguição, agora por obra e graça da segunda besta.
Incrível, não é verdade? Mas a maior nação protestante do mundo, ou seja, os Estados Unidos, encabeçarão exatamente esse retorno de um período de nova perseguição, de nova intolerância, semelhante àquele período da Idade Média, e que vai ocorrer exatamente aí nas vésperas da volta de Jesus a este mundo, e que vai levar ao mundo à angústia final, como a própria profecia prevê. Mas agora vamos saber a identidade dos três espíritos, semelhante a rãs. É importantíssimo sabermos quem são essas entidades e quais serão os seus métodos para arrebanhar um grande exército e atacar os filhos de Deus. Aqui no texto do Apocalipse 16, a gente vê que esses três espíritos imundos, eles são curiosos, né? Porque primeiro eles têm o formato de rã. E até uma cena meio assim insólita, engraçada que aparece aqui, né? 3 entes abrem a boca e saem 3 rãs da boca deles, né? E são 3 entes claros, que aqui na profecia do Apocalipse já são conhecidos do leitor já. Quem está lendo o Apocalipse sabe muito bem quem são, ou pelo menos já estão familiarizados com eles. A besta, o falso profeta, o dragão. Esses 3, cada um deles, eles liberam esses seres, e esses seres têm uma missão. A missão deles é enganar e reunir o mundo, é polarizar um exército, é formar um grupo. Então, esses 3 entes característicos do Apocalipse, a besta, o dragão e o falso profeta, eles atuam nessa função de aglutinar um exército por meio desses espíritos imundos semelhantes a rãs. E com essa falsa e perigosa doutrina, Satanás está se infiltrando nas religiões de todo o mundo. E todo esse esforço tem uma meta especial. Ele quer unir todas as religiões numa grande confederação. Agora, quem é representado pela besta? Quem é representado pelo dragão? Quem é representado pelo falso profeta? Quais são as entidades ou instituições ou grupos, poderes que esses símbolos representam? E quais são as ideologias deles? Quais são as ideias deles que exercem esse apelo popular? Então, a gente entendendo isso, a gente desvenda a identidade desses espíritos imundos aqui, semelhantes a rãs. Primeiro, a gente vê pela profecia que a besta e o falso profeta, eles estão intimamente ligados porque são movimentos cristãos. Não é? A gente vê por toda a corrupção da história da igreja, do período das trevas, né? do cristianismo medieval, que é identificado por esse poder ali da besta, a estrutura hierárquica do poder do cristianismo medieval, que forma essa ideia da besta, esse conceito da besta, esse poder que tem um domínio sobre as nações, um poder político e religioso. Então, a ideia que vem disso, qual é a filosofia, qual é a doutrina ensinada pelo cristianismo medieval? A doutrina que a gente conhece hoje tão popular, a doutrina do catolicismo romano, para a gente colocar assim, que é a doutrina ensinada pelo cristianismo medieval e foi o que deu a base do poder teológico deles ali naquele período da Idade das Trevas, não é mesmo? O falso profeta, que o próprio Apocalipse coloca como sendo aquele que no final dos tempos defende os ideais da besta, que é o movimento que surge ali, de acordo com a própria descrição da profecia dos Estados Unidos da América, não pode ser nem nada mais nada menos do que o próprio espírito protestante evangélico que traiu as suas origens de liberdade, suas origens de volta à Escritura, compromisso com a verdade pura, o evangelho simples de Jesus, aparentemente defende esses ideais, mas na verdade tem dentro de si incutida a mesma estrutura de poder, a mesma filosofia, a mesma ideia e defende da mesma forma os pilares da fé romanista da Idade Média. Então, o protestantismo afastado dos seus ideais bíblicos, o protestantismo separado da sua origem, da sua proposta inicial, o romanismo, o catolicismo medieval, aquele espírito, e por outro lado o dragão. Na profecia é muito claro, Apocalipse 12 diz que o dragão é Satanás, é a antiga serpente. Agora, qual foi o primeiro argumento, a primeira ideia que Satanás usa para poder enganar a humanidade? Porque as rãs aqui, elas estão enganando com a língua, né? Elas estão matando, assassinando com a língua delas. Qual é o primeiro argumento? Quando você vê o diálogo clássico entre Satanás e Eva no Jardim do Éden, quando eles conversam, como que Satanás convence Eva a pecar? Primeiro seduzindo com 2 ideias. A primeira ideia é de que o homem não morre. Não, vocês vão morrer, pecado não traz morte. E a segunda é que por meio deles você pode ser como Deus é. Você pode alcançar. Então, a origem do pecado, que é o desejo de você se ver livre da autoridade divina. Porque a grande questão da guerra do Apocalipse é essa. Qual autoridade você segue? Satanás propõe
a possibilidade do homem, qualquer criatura, viver afastado da autoridade divina. Então Deus não existe. Deus pode ser você. Você pode colocar qualquer coisa, qualquer item para ser o seu Deus. Mas Deus, contanto que Deus não seja Deus, você se posicionou. E Ele faz isso dando para o homem a falsa ideia de que ele é inerentemente imortal. Ele fala isso para Eva. Não, é mentira, vocês não vão morrer. Deus sabe que vocês, além de adquirirem imortalidade, vão conseguir se ver livres do jugo dele. Então o Espiritismo oferece essa ideia. Quando coloca que o pecado não existe, quando coloca o fato de que o homem ele é imortal e que tudo é um processo evolutivo que começa na natureza e depois se estende para o mundo espiritual. Sabe? Então tudo isso a gente percebe. Então, analisando isso, o protestantismo, o mundo evangélico, essa confusão toda religiosa que a gente vê hoje, onde você vê católicos, evangélicos, protestantes, você vê aí espíritas, todas essas filosofias, elas têm pontos em comum. Muitos pontos em comum, embora aparentemente são tão opostas entre si. E isso tem polarizado o mundo, tem levado muita gente a tomar decisões erradas ou tem cegado as pessoas para a percepção mais profunda do Evangelho de Jesus. E é por meio disso que o Apocalipse fala que esses espíritos vão aglutinar o seu exército. E para isso eles usam milagres. Então hoje a gente vê cada vez mais manifestações sobrenaturais no meio dessas religiões, desses grupos religiosos, e manifestações similares, parecidas, sendo esses milagres principal elemento de marketing para seduzir as pessoas a essas filosofias que são antigas, né, como a gente viu aqui. As ações dessas entidades estão em oposição direta às advertências dadas por Deus em Apocalipse capítulo 14, onde Deus dá algumas mensagens para o seu povo e adverte a humanidade quanto a seguir essas entidades e quem elas representam. As 3 mensagens angélicas enviadas por Deus mesmo, que estão lá em Apocalipse 14, elas são enviadas para fazer face a toda esta situação final, envolvendo a primeira besta do Apocalipse, na sua restauração, não? Envolvendo a segunda besta do Apocalipse, aquilo que ela fará em favor da primeira besta, envolvendo também a questão da imagem da besta, a adoração da imagem da besta, envolvendo a questão do sinal da besta, que será colocado na fronte ou na mão, está lá tudo ali na profecia do capítulo 13. Então veja, logo em seguida no capítulo 14, nós temos exatamente 3 mensagens enviadas por Deus para que o mundo seja advertido, seja esclarecido de toda esta situação. E então cada elemento, cada pessoa componente desta humanidade saiba tomar uma decisão. E realmente cada um terá que tomar uma decisão a favor da verdade ou contra a verdade, não é? ou dizendo em outros termos, a favor dessa situação, a favor da primeira besta, a favor da segunda besta e de tudo que elas instituem aqui no mundo, na sua obra de engano, ou então a favor de Deus. Cada um terá que tomar a sua decisão. E exatamente o objetivo dessas 3 mensagens angélicas é conduzir o mundo a esta decisão final, para que Cristo possa retornar. Porque quando Jesus retornar a este mundo, não haverá mais possibilidade de escolha. Ah, não, agora eu quero. Não, agora não. A decisão tem que ser feita antes. Quando Jesus voltar, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, lamentavelmente, está perdido. Não há mais o que se fazer em termos de salvação. Então, veja, o objetivo dessa tríplice mensagem angélica é preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Preparar o mundo dentro desse contexto de engano, de perseguição final, da obra final do inimigo de Deus com respeito ao engano. Deus sempre teve os seus representantes em todas as eras, que estavam incumbidos de dar as últimas advertências. Em toda a Bíblia, nós encontramos relatos daqueles que foram escolhidos por Deus para alertar o mundo. No Apocalipse capítulo 14, nós encontramos as características desse povo, do povo do alerta, o povo que tem que dar uma mensagem especial nos últimos dias. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Um aspecto muito importante desse povo
está evidenciado na própria passagem bíblica. A Bíblia relata que as últimas advertências devem atingir a todos os povos, todas as nações, tribos, línguas e povos devem receber essa advertência. Portanto, essa igreja representada nessa passagem tem que ser uma igreja mundial, um movimento que atinja todas as nações. A primeira mensagem angélica é uma conclamação ao mundo para que adore o Criador, o Deus verdadeiro, o único que tem direito à nossa adoração. Mas por que é feita esta conclamação? É feita esta conclamação porque esta mensagem é enviada num contexto exatamente de uma falsa adoração. Estará sendo exigido aí que se adore a imagem da besta, que se adore a própria besta e que acaba-se aí adorando o dragão, que é o próprio Satanás. Então aí nesse contexto Deus envia os seus mensageiros dizendo não é que nós devemos adorar apenas o Criador, aquele que realmente é o Deus verdadeiro. A mensagem desse primeiro anjo está intimamente ligada a uma dificuldade que o ser humano enfrenta hoje, quando ou Deus é adorado de maneira errada ou é esquecido. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Na segunda mensagem angélica é feita ali a proclamação de que caiu, caiu Babilônia. Quer dizer, todo esse contexto de engano final, aí, de conflito contra o povo de Deus e tal, não vai prosperar, porque esta obra não pode prosperar porque ela é uma obra caída, ela é uma obra já derrotada por Cristo na cruz. Então caiu, caiu Babilônia. Agora encontramos uma dura advertência que Deus dá à humanidade sobre o perigo e as consequências que cairão sobre aqueles que aceitarem a marca da besta. Para nós não incorrermos no erro de aceitarmos esse sinal, nós temos que ter certeza e conhecermos perfeitamente qual é esse sinal e o que está por trás dele. E a terceira e última mensagem angélica é para dar aí, digamos, o toque final mesmo na advertência de Deus. Se alguém adorar a besta ou a sua imagem ou receber o seu sinal na fronte, na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus que vai se deitar sem mistura no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus e diante dos anjos, como diz a terceira mensagem angélica. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele manda o aviso e Ele então esclarece as coisas para que cada um esteja ali em condições de tomar uma decisão acertada, porque olha, os enganos dos últimos dias serão terríveis. Todavia, a graça de Deus será maior e logicamente Deus enviará a sua mensagem com poder do Espírito Santo, para que realmente aqueles que são fiéis a Deus se firmem mais na fidelidade e aqueles que ainda não sabem dos enganos se apercebam deles e tomem então uma decisão pelo que é correto. Cristo também está preparando o seu povo e Ele tem dado autoridade à sua igreja para pregar as últimas advertências a essa terra. Estudiosos inconformados com a maneira com que a palavra de Deus estava sendo passada ao povo, decidiram, com o risco da própria vida, anunciar claramente as suas descobertas. Esse movimento recebeu o nome de Movimento de Reforma. Bom, a reforma, a gente tem que entender a reforma como não sendo simplesmente um movimento religioso. A reforma ela envolveu muito mais. A reforma ela é resultado de um clímax de uma tensão religiosa, política e econômica na Europa. E ela surge num contexto muito curioso ali da história. Martim Lutero, ele não foi o único que aparece no horizonte da história, dotado com uma Bíblia e coragem para levantar-se contra o poder do Papa daqueles dias. Ele é resultado de um processo. Ele simplesmente surge, é o homem certo na hora certa. Por isso nós cremos que ele foi um instrumento de Deus. Porque tudo acontece ali da forma certa. Lutero ele falou muitas coisas que muitos outros anteriormente a ele, falando muito menos, encontraram a fogueira. Então a gente vê antes de Lutero Savonarola, você vê antes de Lutero Wycliffe, você vê antes de Lutero Johann Hus, vários outros que tentaram reformar a igreja, mas não tiveram apoio, não tiveram como disseminar suas ideias de forma adequada, não conseguiram ter um impacto como eles haviam desejado. Só que acontece um elemento histórico, um fato histórico muito importante no final do século XVIII,
Em fevereiro de 1798, o Papa é aprisionado pelo general Berthier, a mando de Napoleão, porque o papado, o catolicismo, se opunha às práticas expansionistas ali de Napoleão. E o que acontece? O Papa é aprisionado, o mundo cristão entra em choque. Para o Papa ser preso, um evento histórico de uma magnitude tão grande como essa acontecendo em nossos dias, o maior líder da cristandade, a figura de Jesus aqui na Terra, para acontecer isso, para receber um golpe desse tão poderoso, isso que tem que estar na profecia, nas Escrituras de alguma forma. Então há uma febre, há uma busca de se entender a história daqueles dias à luz do que as Escrituras ensinavam. E eles se voltam para muitos livros de profecia. Muitos outros já haviam escrito sobre Daniel e sobre o Apocalipse. Muitos outros intelectuais do século XVIII também. Mas aí eles começam a reler esses livros antigos e a fazerem as suas próprias pesquisas na profecia, tentando entender os seus dias, os acontecimentos. E é no meio desse cenário que surge a figura de um homem conhecido, como William Miller, que estuda as Escrituras, estuda a Bíblia, e ele começa a entender que aquele sinal ali, aquele evento histórico, era um sinal não somente de um acontecimento decisivo na história da cristandade, mas aquilo era um sinal de um acontecimento decisivo na história do mundo. Aquilo marcava um período, o final de um período. Era um final de uma época e início de uma época marcante. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Esse é o conceito. Ele mergulha nas profecias de Daniel e encontra 1798 como sendo o final dos 1260 anos de Daniel capítulo 7, verso 25. E não somente ele encontra esse período de tempo ali, mas ele encontra os 2300 anos de Daniel capítulo 8. E ele, fazendo o cálculo de toda a profecia, ele insere esse período de tempo dos 1260 anos dentro dos 2300 anos, que é o maior bloco profético de tempo nas Escrituras. Não há nenhum bloco profético de tempo maior do que esse. Ele entende isso. Quando começa esse período? De acordo com Daniel 9, na reconstrução de Jerusalém, 457 a.C. Quando é que termina isso? 1844. Claro que ele não é o primeiro que chega na data de 1844. Eu cito Guilherme Miller, ou William Miller aqui, como sendo o exponente do movimento, mas muitos outros milleritas, pessoas que participaram desse movimento, não foi só ele, o movimento foi interdenominacional e intercontinental também, esse movimento da volta de Jesus. Muitos eles entraram nisso e chegaram à data de 1844, até mesmo antes de Miller. E um dos homens que foi fundamental também para chegar na data certa, um estudioso da Bíblia, Samuel Snow, ele afixou ainda o dia 22 de outubro de 1844. É nesse dia, nessa data, que termina o bloco da profecia dos 2300 anos. E de acordo com a interpretação de Miller, era ali que seria a volta de Jesus, a purificação do santuário, purificação da terra com o fogo da volta de Jesus. Em terrível suspense, todos aguardavam os acontecimentos. Multidões que recusaram as advertências se perguntavam: será mesmo o fim? Chegou finalmente o dia 22 de outubro de 1844. É uma manhã radiosa. Os milleritas estão reunidos em grupos grandes e pequenos, nos seus tabernáculos, nas igrejas, nos lares, nos cemitérios ou em solene adoração com jubiloso louvor. Em Low-Hampton, estado de Nova York, os amigos mais íntimos de Guilherme Miller se reuniram com ele entre as árvores e pedras atrás da sua residência. Essas pedras até hoje levam o nome de Rochas da Ascensão. Eles ficaram ali e vigiaram o dia todo, cada minuto mais ansioso. Porém, o dia passou sem nada ocorrer. O grande movimento cambaleou. A decepção dos milleritas foi um golpe fatal nas esperanças acalentadas por um longo tempo. Mas o grande desapontamento não provou que o movimento era falso. Esse acontecimento foi até mesmo profetizado pelo apóstolo João no livro de Apocalipse. Na visão do profeta, ele vê um livrinho aberto e recebe ordem do anjo para que o tome e coma, e o resultado, de acordo com João, foi amargo. Na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Esta era uma alusão à alegria que sentiram aqueles pioneiros na pregação da mensagem do advento de Cristo e à amargura que passaram ao não verem as esperanças concretizadas. Os estudos posteriores, efetuados por aqueles que, ao invés de se abaterem com a decepção, se puseram a examinar mais profundamente as profecias, mostrou que os milleritas erraram apenas em parte da sua crença.
Cristo não voltou. O erro não foi a contagem profética. O erro foi o evento associado à profecia. Então Jesus, há uma mudança no ministério do santuário celestial. Eles descobrem o santuário celestial nas Escrituras. O livro de Hebreus é fundamental para isso. Há um santuário no céu. Assim como as coisas aqui na terra eram purificadas com sangue, as coisas no céu deveriam ser purificadas com sacrifícios superiores, o sacrifício de Cristo. Então, há uma mudança no ministério de Jesus no céu. Há uma fase especial acontecendo agora. Um julgamento se inicia no céu e aqui na terra, verdades têm que ser restauradas. Porque há um movimento de restauração de verdades aqui na terra, assim como há um movimento de definição no céu acontecendo nesse momento, de 1844 para frente. Então é aí que surge a motivação dos mileritas de continuarem buscando verdades na Bíblia que haviam sido deixadas, abandonadas ou engavetadas pelos reformadores. Então, se a profecia ela é verdadeira e se as Escrituras, como Lutero dizia, ela deve ser a base para toda decisão e conclusão do homem, o que elas ensinam então? Vamos jogar fora 1.700 anos de tradição romana cristã. Vamos ver o que a Bíblia fala. Tudo aquilo que veio de bom, vamos manter. Agora, aquilo que veio de ruim, que não é vindo das Escrituras, vamos jogar fora. Então, vamos buscar a Bíblia. Então, entendendo Jesus como sacerdote no santuário celestial e buscando essas verdades das Escrituras, continua o movimento. O espírito do movimento milerita continua. Só que esse espírito agora é canalizado no movimento que prega a volta de Jesus. Quando? A gente não sabe. Mas é agora para os nossos dias. É breve. Porque tudo indica que ele é breve. O movimento que anuncia o advento. O movimento adventista. Ele é resultado. O espírito do movimento adventista mantém essa ideia inicial de Lutero. Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e o mesmo espírito dos reformadores, que começaram a restaurar verdades, mas não deram fim a esse processo. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Então nós cremos o seguinte, que agora nesse momento, verdades são anunciadas aqui, verdades são restauradas aqui na terra, e Jesus ele se prepara para vir buscar os dele. E essa pregação dessas verdades, por outro lado, prepara o povo de Deus. Então pessoas são amealhadas ao exército de Jesus, entendendo a verdade do Evangelho e se posicionando, ou de forma positiva, aceitando essas verdades ou rejeitando. Então hoje não há uma forma de você ser neutro nesse conflito. Ou você aceita a verdade do Senhor Jesus e você abraça o Evangelho como a sua prática, ou então você, ao se contrariar, ao se colocar contra, você já tomou sua decisão. Então é assim que funciona. Então a pregação da palavra hoje ela tem esse objetivo, preparar o povo para a batalha contra as forças do mal, que está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais. Hoje você conheceu um pouco sobre cada um dos exércitos que estão participando da grande batalha do Armagedon. Mas é importante não apenas conhecer, mas tomar uma decisão. Aliás, você já pensou em qual exército você vai participar? Porque não haverá campo neutro. Ou você faz parte do exército de Cristo ou de Satanás. Não há local para aqueles que desejam não participar desse grande e último conflito. É tempo de tomarmos decisão. E nesses estudos, você terá a base para fazer isso seguramente. No próximo estudo, vamos analisar passo a passo a sequência profética, saber como será o secamento do rio Eufrates, a queda de Babilônia, quem são os reis que se unem para a grande guerra e quem são os reis que vêm do Oriente, e finalmente saber, à luz da Bíblia, como será o fim do mundo. Eu conto com você para continuarmos estudando o Armagedon, a última profecia. Vou falar da localização. Que é a contrafação. E aqui tem 3 anjos. Diante de Cristo, Restrita para o passado. Conhece, possa, espere. Afinal, o que é o Armagedon? Qual a mensagem contida nessa profecia?